Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje eu estou recebendo aqui no Nutrição em Cast novamente a doutora Dani Vigiano, que é médica, pediatra e neonatologista, para falarmos sobre introdução alimentar. Vamos entender o momento certo de iniciar a introdução alimentar, por onde começar e vamos tirar todas as nossas dúvidas. Doutora Dani, seja muito bem-vinda novamente ao Nutrição em Cast. Eu estou muito feliz em recebê-la, viu? Oi, Clau, tô super feliz em voltar. É sempre bom compartilhar com você, principalmente sendo uma nutricionista tão querida e tão sabida. Eu brinco assim com meus pacientes. E eu acho que a sabedoria, a ciência, o conhecimento, a gente tem que trocar. Então, eu fiquei muito feliz em retornar à sua casa e trazer conhecimento, principalmente de um pediatra e um nutricionista, né? Eu percebo muito que dentro da minha área, que é a pediatria, muitos de nós médicos nos acostumamos em oferecer ao paciente o básico. E aproveitando que nós somos mais próximas já, recentemente eu fiz uma cirurgia do aparelho digestivo que a gente chama hoje de cirurgia metabólica. Então, desde quando eu me tornei pediatra de consultório, eu decidi focar na nutrição como minha arma também com a imunidade. Então, eu queria que as pessoas entendessem que ao longo desses anos e nos próximos anos, estaremos diante do nosso principal órgão, que é o intestino e esse ecossistema chamado microbioma intestinal. E é lá que vai estar a solução e a integridade de várias coisas, inclusive da saúde, tornando possível curas e minimizações de doenças. Então, aproveitando que eu vim, a introdução alimentar de um pediatra comum, ela é fraca, mas de um pediatra que já está mais à frente, assim como eu e vários outros colegas, ela vem somar com a nutrição, ou seja, com o nutricionista, para que essa criança seja um adulto mais saudável, e ele não precise passar por uma cirurgia tão agressiva quanto a que eu precisei passar por uma questão de saúde. Então, fiquei muito feliz com o nosso convite. Fico muito feliz em poder trazer esse tema e falar um pouco da minha vida aqui, né, e da minha experiência, porque eu acho que trocar experiência é o principal. E aproveito e falo para os nossos colegas pediatras que quem puder aprender e trazer para o seu paciente num curso de nutrição, como uma nutricionista, tem várias hoje que podem oferecer isso para nós pediatras. É o a mais no seu consultório, então não seja um médico simples, seja extraordinário, some. Obviamente, um médico, claro, um pediatra nunca vai ser um nutricionista. E vice-versa. Cada Exatamente, um com seu mas espaço. juntos Juntos, ganhamos nós muitas forças, exatamente, né? nós nos complementamos. Então vamos lá ao nosso E podcast. tudo isso começa, de fato, na introdução alimentar, né? Então, assim, que é a primeira experiência que essa criança, que esse bebê, né, criança vai ter com os alimentos. Então, por isso que é super importante a gente trazer esse tema aqui. Ainda lhe digo mais. Lembre que a gente tem. Eu amo que eu trouxe o celular. A vida é essa. Veja bem, é a vida do pediatra. Veja bem. Nós fomos concebidas na barriga da nossa mãe. Sim. Mas a nossa mãe foi concebida na barriga da nossa avó. Então veja que a nossa ancestralidade de microbiomas, de trocas de bactérias boas e bactérias patogênicas vem de muito tempo. Então, se nós quisermos trazer para os nossos filhos uma saúde melhor e para os nossos netos e para a nossa linhagem, nós precisamos ficar atentas o mais breve possível, todos nós como mães, nessa formação da nutrição infantil. Então, não é uma moda, é uma questão de saúde coletiva, né? Hereditária. E a introdução alimentar, ela dita muito como é que vai ser a vida desse Desse novo, adulto, desse com adulto, certeza. com certeza. Dos filhos desse adulto e etc. Vou, pegando esse gancho, vou até lhe citar
que eu tenho muitas mães médicas. São as minhas pacientes que o bebê mais tem cólicas. Então, eu quero lhe dizer que a nutrição, ela vem das nossas mães, das nossas avós, já que esse intestino já estava ali dentro da barriga da nossa mãe, né? Nós já estávamos lá. E com isso, aquela má alimentação vem trazendo essas bactérias patogênicas, fazendo com que eu, que nasce e vire mãe, promova ao meu filho também uma disbiose. Disbiose é um desequilíbrio dessas bactérias no intestino. Nós temos sempre bactérias boas, que são chamadas hoje de lactobacilos, e temos as bactérias patogênicas. Esse desequilíbrio são eles que vão provocar a cólica. Então, eu lhe digo que o aleitamento materno é a principal parte do início da introdução alimentar. Então, quando o meu neném está pronto para comer, que em breve a gente vai falar sobre isso, ele tem que ter vindo de uma organização de leite, ou de fórmula, ou de leite materno. A gente sabe que a biodigestibilidade do leite materno é muito mais simples, muito mais fácil, porque a vaca, né, que tem a caseína, que é a proteína do leite da vaca, ela é uma proteína pesada para o intestino. A pessoa, até nós, para digerir essa proteína, ela tem essa dificuldade. Então, ainda que você não seja um alérgico, você tem algum grau de intolerância. Ela inflama essa mucosa do intestino. Diferentemente da lactoalbumina, que é essa proteína do leite materno. O leite materno, quando ele entra nesse estômago desse neném e vai para o intestino, ele é absorvido de uma forma muito mais gentil. A gente já teve essa conversa antes. Principalmente porque essa digestão é facilitada. A cada 1h30, esse neném pode vir a ter fome. Por isso que a gente chama de livre demanda. É na hora que o neném deseja. Obviamente, tem mães que têm muito leite. A gente chama de hiperlactantes. Essa mulher tem que ter uma organização para dar o peito, justamente para esse neném não ficar muito com um refluxo mais importante e ele conseguir coordenar a quantidade e o equilíbrio de produção de leite. Mas essa mulher que está dando peito, ela tem que lembrar que, apesar de ser muito cansativo, é a construção de um intestino para a introdução alimentar. Quando a gente entra na introdução alimentar, comumente é a partir do 6º mês de vida e os sinais de prontidão. E aí você pode dizer assim, ai, Dani, e como que a gente vê os sinais de prontidão? O desenvolvimento neurológico do nosso neném vai apresentando isso para nós. Então, quando ele nasce, ele vai ao peito ou ele vai precisar beber a fórmula. Então, eu preciso que esse neném beba a fórmula mesmo, sabe, Clau? Recebo muita pergunta no Instagram, e se eu der um pouquinho de ninho? Então, a gente já sabe que essa proteína, que é a caseína, uma proteína completamente difícil de digerir nesse intestino imaturo. Os 3 primeiros meses do neném tem uma permeabilidade intestinal muito alta. Então, essa barreira desse intestino é uma rede sensível. Por isso que a gente tem a falsa sensação de que dando um leite mais encorpado, vai ter uma saciedade maior. Mas é porque essa proteína ela não foi feita para digerir o intestino de um humano, né? Sim. Obviamente, em alguns casos, onde a mulher possibilidade. não consegue... Até uma diluição, né, Dani? Existe um cálculo de diluição tem. Tanto lembre que a vaca... falando de diluição de leite de vaca. Então, assim, ela é bem mais agressiva. Ela tem, em alguns casos específicos, por exemplo, estou, sei lá, num país que está passando fome, que não consegue... Ali sim, mas aqui no Brasil, eu não consigo entender. E, obviamente, eu até brinco no meu Instagram que o McDonald's sai mais barato do que você comprar a fórmula do seu filho. Então, assim, eu nem vou entrar nesse tema da diluição, porque eu realmente acho que nós, como mães, tenho certeza do que eu estou falando, a gente faz o melhor para o nosso filho. E se nós não conseguimos dar o peito e prover o leite humano para a nossa criança, sem sombra de dúvidas, a fórmula infantil ela é um produto criado, regularizado, com a oferta tanto de aminoácidos, como de lipídios, como de minerais. A gente precisa entender que esse rim dessa criança é um rim em formação. O fígado dessa criança é um fígado em construção. Apesar de ser bonitinho o neném, ele ainda está se desenvolvendo. Então, um excesso, lhe digo mais, uma coisa simples que eu tenho certeza que você vai lembrar.
Se uma mãe começar a diluir a fórmula de forma errada, o cocô prende. Se a mãe começa a hiperdiluir a fórmula, o cocô solta. Então, é uma coisa tão simples que a gente já consegue ver o que pode sobrecarregar o corpinho da criança e o que não vai sobrecarregar o corpinho da criança. Então, primeira coisa que eu vejo nessa parte de introdução alimentar, uso de fórmula e uso de leite, é que a gente tem que construir nesses 6 primeiros meses da criança, principalmente nesses 3 primeiros meses, uma construção sólida nesse intestino, por causa da barreira de permeabilidade. Ele é muito sensível e permeável. Muitas queixas maternas é sobre a disquesia. Então, a disquesia, ela é uma incoordenação do intestino todas as vezes que o leite bate. A gente chama de reflexo gastrocólico. Então, o neném mamou, o leite vai lá para o intestino e a criança começa a se contorcer. Além de se contorcer, ele fica fazendo força para fazer cocô, que é a maior queixa das mães. Não é dor. Então, já Incômodo, né? é desconforto, exatamente, mas pelo reflexo gastrocólico. Então, eu queria já trazer desse início, nesses 3 primeiros meses, é muito importante a alimentação materna. Então, para eu cuidar da introdução alimentar do meu neném, a minha mãe também tem que estar bem nutrida e passar numa nutricionista assim que eu nasço. Seria interessante essa mulher passar na nutrição durante a gestação, porque já nasceria organizado o neném. Quando o neném nasce, nesses 3 primeiros meses, e por essa barreira do intestino, ele precisa que a mãe coma menos amido, menos açúcares. Isso faz com que aumente a quantidade de gases no intestino. Além disso, os alimentos alergênicos. Então, nós temos uma infinita gama de alimentos alergênicos que prejudica o desenvolvimento desse microbioma intestinal. Por exemplo, a mãe que bebe muito e consome muito leite da vaca. Tinha antigamente aquela crença, vou beber leite para eu ter mais leite. E isso faz com que essa criança gema mais e tenha mais cólicas, que é uma dor por uma má digestão dessa comida. Além desse pilar da alimentação materna, nós temos os probióticos. Hoje em dia, a gente já sabe que o choro do lactente e esse desequilíbrio do microbioma vai pesar quando for a introdução alimentar. Então, a primeira coisa que eu indico é que a mulher que conseguir, deixe o peito o máximo possível. Ai, Dani, eu só consegui 5 meses. Parabéns, minha querida. 5 meses vezes 30 dias, dando o peito 6 a 8 vezes, às vezes 12 vezes ao dia. Foi maravilhoso. Meu Deus, uma grande vitória. A gente tem que comemorar cada vitória. E o bom do leite materno, né, quem consegue exclusivamente até o 6º mês, é que ele vai se modulando. Sim. E o gosto também do leite também se modula com o hábito dessa mulher. Perfeitamente. Se for uma boa qualidade alimentar, isso já é um bom incentivo e um preparo para essa introdução alimentar. E ainda lhe digo mais. O leite materno, digamos aquele nenenzinho, ai, Dani, meu neném tem 6 meses, ele só gosta de comer frutas. Amada, você também, eu acredito que gostava bastante de um açúcar. 1 hora depois que esse neném mama o peito, entra dentro da corrente sanguínea dele, e sim no palato e nas papilas. Exato, eu tinha esquecido o nome. Nas papilas, o gosto. Então, quando esse neném ele vai começar a introdução alimentar, ele vai ter uma prioridade por aquilo que a mãe dele apresentou. Aproveitando esse gancho, quero falar dos pré-bióticos e dos probióticos. Então, como a gente já estava falando, para diminuir as cólicas do lactente, é importante que essa mulher suplemente os probióticos dela, que são bactérias boas para enriquecer esse intestino. Através do leite de peito, já passa o acidófilo. E quanto mais cepas eu tiver dentro de mim, melhor eu estou preparando esse intestino do meu filho para receber o alimento. E quando ele fizer o 6º mês de vida, com esse intestino bem desenvolvido, um intestino mais maduro, porque lembre, Cláudio, qual que é a questão da introdução alimentar? A minha criança só viu leite. Eu tenho que ter paciência. Se eu só vejo leite, quando eu começo a introdução alimentar, ela tem que ser gentil. Ela inicia a partir do 6º mês, mas elas são 2 anos, onde tem dia que a criança vai comer o reboco da parede. E tem dias que a criança não vai nem olhar a comida. E como você trouxe essa fala sobre a mulher que acaba gostando um pouquinho mais de doce,
Existe até uma sugestão, quando a criança está mais seletiva, meu filho começou a introdução alimentar, ele não está caminhando bem, ele não está comendo bem, de misturar uma fruta antes do almoço. Então, tem a parte salgada, que a gente chama salgada, mas, na verdade, são alimentos sem sal, é só legume, formas de falar. E a parte com açúcar, que é a fruta, a gente pode começar, por exemplo, dando uma banana para essa criança e logo depois amassar a batata e a cenoura e oferecer a ele. É uma estratégia. É uma estratégia. Eu acho que tudo na vida é uma questão de estratégia. E falo mais, a mulher se prepara para casar, mana. A gente se prepara para as coisas, a gente se organiza, compra uma roupa, eu vou emagrecer para aquilo, eu vou melhorar para aquilo outro. Você entende? O seu filho é seu bem mais precioso. Então, lá no consultório eu prezo muito. A dieta nesses três... A dieta, fala-se, né? Que é uma palavra feia, dieta. Mas, assim, uma educação alimentar gentil da mãe nesses 3 primeiros meses, para eu preparar esse intestino, para que quando ele tenha 6 meses, a criança receba o alimento. Porque, lembre, o alimento vai bater nesse intestino. Bactérias só digeriam leite e agora vão digerir proteína, vai digerir... lembre que vai ter os agrotóxicos que vão vir agora com a comida. Vão ter várias outras coisas que não haviam antes nesse intestino. Então, essa criança pode evoluir, sim, com diarreia, pode evoluir com vômitos, pode evoluir com assaduras. Então, é um jogo de sorte essa parte da introdução. E quais são os sinais, doutora Dani, de que essa criança, esse bebê, ele está pronto para a introdução? A gente tem o 6º mês, mas tem também com relação a ele conseguir sentar... o desenvolvimento neurológico. Desenvolvimento neurológico. Acho interessante. E ainda tem a linguagem das... Tem gente que quer antecipar, tem gente que deixa um pouquinho mais para frente. Acontece isso por conta do desenvolvimento neurológico? Se ele nasce prematuro, alguma coisa assim do tipo? Lá no consultório, eu observo muito individualidade de cada paciente. Tá. Então, né, a gente entende que no 6º mês, quando essa criança consegue sentar melhor e esticar a via aérea, ela não vai ter engasgos. Ou se tiver, é muito mais o reflexo de gag, que é um de proteção da via aérea, do que engasgo real da mãe precisar fazer alguma manobra ou algo do gênero. Então, o 6º mês mantém essa criança mais posturada e com a via aérea mais livre, mais reta, para poder descer o alimento sem engasgo. A gente também entende que essa criança vai ter um interesse pelo alimento, porque oferecer à criança algo que ela não tem interesse é forçar. E inconscientemente essa criança faz, ai meu Deus, vou ter que comer para agradar. Então não é interessante forçar. E nós temos essa parte do intestino, que no 6º mês, tanto neurologicamente, essa criança já grita, essa criança já está na angústia da separação, você chama o nome da criança, a criança já olha, ela já está atenta. Então a gente acredita que esse intestino já está mais maduro o suficiente para receber esse alimento e não termos grandes repercussões, como, por exemplo, cólicas e gases que voltam na introdução alimentar. Então, quais são os sinais de prontidão? Interesse pelo alimento. Seu filho tem que estar no cadeirão, olhando para você e querendo pegar a sua comida, primeira coisa. Segundo sinal de prontidão, ele tem que sentar de uma postura, ainda que discretamente... Sem tombar, né? Porque tem... Ainda que tombe. Pode ser que ele tombe, principalmente criança quando está mais cansada, ela acaba tombando para o lado e para a frente. Se a sua criança está tombando para trás o tempo inteiro, nesse reflexo de hiperextensão, lá no consultório eu não gosto que comece a introdução alimentar. Tá. 4º sinal de prontidão é redução da baba. Então, a gente sabe que a fase oral de uma criança começa com 2 meses. 2 meses, a língua cresce, sai para fora da boca, parece um cachorrinho, e começa a babar. De 3 para 4 meses é o Rio São Francisco de baba. Com 5 meses, ele reduz. Isso já mostra que a criança está ficando pronta para se alimentar. E 6 meses é quando essa criança realmente, além do interesse, ela também vai manifestar o 4º sinal de prontidão, que é o reflexo de protusão da língua. A língua do neném, tanto na mamadeira quanto no peito, ela é protuída para fora. Tipo gatinho, tipo cachorrinho, lambendo. Quando ele faz 6 meses, principalmente no 7º, eu até brinco com as mães, eu falo, olha, 6 meses, minha filha, você vai dar 3 colheres de chá, mas com 7, ele come até seu almoço, se deixar. Porque a criança, ela bota na cabeça assim, ai meu Deus, do além,
se você for persistente, né? Não insistente, mas persistir, continuar oferecendo à criança o alimento. Ela que jogava muito a língua para fora, um certo dia ela vai acordar e vai dizer, ai meu Deus, se eu botar essa língua para dentro, eu consigo comer melhor. Então, os 4 sinais de prontidão a criança sentar com a via aérea aberta, melhor. Segundo, redução da baba. Terceiro, interesse pelo alimento. E o quarto, que só vai desaparecer mais firmemente, fortemente, com 7 meses, que é o sinal de protusão da língua. Em vez dessa língua jogar tudo para fora, com 7 meses essa criança está aceitando muito melhor. Mas, claro, cada criança é individual. Existem também 2 outras regras que eu uso muito no consultório. Uma delas é quando a criança, além de tudo que eu falei, ela bate muita mãozinha na boca. E a segunda regra é quando ela traz a mamada para mais próximo. Então, a maioria do meu consultório é só peito. Então, aquele neném que está começando a procurar o peito da mãe muito mais vezes. E a mãe faz, meu Deus, doutor, ele está só mamando 2 segundinhos e já não quer mais, e já está satisfeito. E aí, em mais o 6º mês, ele já está preparado, mostrando que tem preparo para iniciar a introdução alimentar de qualidade. E uma coisa que eu acho que é super importante a gente colocar, de que a introdução alimentar, ela inicia no 6º mês. Sim. Mas o principal alimento até o 1º ano ainda é o leite materno. Com certeza. O leite, na verdade, assim, como que eu uso lá no consultório? Tá. Né? Eu brinco que é uma livre demanda inteligente. Tá. A comida, ela vai requerer esforço do neném. E o peito não, né? Ou a mamadeira não. Então, a mãe tem que respeitar os horários. Não existe também aquele neném, hoje eu vou comer, amanhã você não vai comer, meu lindo, que eu esqueci de fazer sua comida. Então, tem que ter uma organização e uma sistemática. Tem que ser previsível, Tem que ser previsível, Bebê gosta, exatamente. a criança gosta de Rotina. previsibilidade. Rotina. Ai, Dani, eu quero iniciar com a fruta e quero iniciar com o almoço. Lá no consultório eu inicio com fruta e almoço comumente. Ok. Então, uma vez que isso está acontecendo, todos os dias deve ser respeitado o horário da criança, ainda que ela não queira. Ainda que ela não aceite a comida. Ela vai ali no cadeirão, você vai apresentar os materiais a Se ela. familiarizar, Vai sentar, deixar ela saber que esse é segurar. o horário. Exatamente. Ela vai levar o alimento na boca ou não, Ou vai não, jogar no chão. vai aceitar abrindo a boca quando você dá a colher ou não. Isso é muito particular de cada criança. E aí, Cláudia, aproveito já para lhe dizer que existem crianças que só se adaptam ao método BLW. Só consegue, não aceita. Aí a colherzinha vai na boca. Ele não quer, ele serra. Tem criança que serra. Fecha e não abre. Ela prefere ir lá, pegar e botar na boca. E aí entra no que você está falando. Obviamente, quando eu amasso um alimento num prato e dou na boca do meu filho, eu sei o quanto ele está comendo. O BLW, você tem um pouco menos desse tato. Mas o objetivo não é só ele se alimentar. É ele conhecer texturas, cores e gostos. Autonomia, né? E autonomia, Até exatamente. do quanto come, né? Então, essa criança, até nesses 2 primeiros anos, principalmente a criança que tem mais dificuldade, porque é massa a criança que aceita comer. Então, vamos pegar a minha melhor criança do consultório. Minha melhor criança do consultório, com 7 meses, está comendo bastante, já está jantando, está comendo 2 frutas, está almoçando, está jantando, todos os grupos alimentares, sem alergia. Quando ela faz 1 ano, que é só peito, o peito está reservado a sonecas e ao sono noturno. Tá. Vamos pegar a minha pior criança, que é uma criança que tem bastante dificuldade de receber o alimento. Então, eu peço para a mãe seguir oferecendo, apresentando, comendo na frente dessa criança. Uma das estratégias é que o cadeirão seja tirado da bandeja, você coloque a criança à mesa com você, você coma e ela veja você comendo, que seja um ambiente mais lúdico. Crianças conjunto, né? são lúdicas. E com isso, essa criança que não aceita bem o alimento, ela vai precisar do leite. Seja o materno, em mais vezes, seja o leite da fórmula, em mais vezes. O que a gente não pode é desistir, né? Eu não posso ficar inconformada e dizer, ai, eu desisto, eu perdi o ânimo, doutor, eu não quero fazer porque meu filho não come nada. A gente não tem essa opção como mãe. A gente tem uma opção só de perseverar e persistir pelos nossos filhos. Provavelmente a gente também não está conseguindo acessar esse bebê da melhor maneira. Sim, né? E a gente é facilitador da vida da nossa criança. Vamos procurar um profissional? Algumas crianças,
elas tiveram uma experiência na UTI. Então, vamos pensar nos piores aspectos. Criança que nasceu e teve alguma experiência na UTI, com intubação, ou uma sondinha que foi passada, mesmo por um curto período, nós temos memórias, né, que ficam enraizadas em nós. E nessas memórias, pode ser que essa criança tenha uma dificuldade de aceitar que algo vá à boca dela. Então, é uma criança que precisa ser trabalhada na fono, às vezes na psicomotricidade. Vamos entender o que está acontecendo ali por trás, né? Cada criança é individual. Existe a criança que estava comendo massa e, de repente, se engasgou. O reflexo de gag, que é o de proteção na via aérea, que ela e joga o alimento para fora, nessa ocasião do gag, ela criou uma memória de estou aversa, estou com medo. Assustei. Então, a gente tem que respeitar. Diminua a quantidade de comida. Se a criança se engasgou com um pedaço, tente amassar um pouquinho. E eu acho que a gente tem que tentar primeiro trazer para falar para esses pais, esses cuidadores, qual é o papel da introdução alimentar, o porquê que ela existe, né? Porque, na verdade, ela está ali para apresentar os alimentos para que, ao longo do tempo, a gente faça a inversão. Colocar o alimento como primeiro e o leite materno como segundo, como coadjuvante, enfim. Exatamente, é isso. O leite, tanto de peito quanto a fórmula, ela vai entrar na oferta hídrica desse neném. E sem substituição, né, Dani? Porque às vezes a gente pensa, então eu tô sentando meu filho no cadeirão para dar a fruta. Então isso significa que eu não posso mais complementar? Não, complementa tudo, né, Dani? Como eu costumo fazer... Se o bebê quiser, né? Exatamente, como eu costumo falar lá no consultório. Eu falo assim, minha filha é uma livre demanda inteligente. Então, peguei meu neném, 9 da manhã, percebi que ele já mamou, umas 7h30, 8 horas, tirou a sonequinha dele, acordou. Agora tá na horinha da fruta. Põe ele no cadeirão. Tente oferecer a fruta a ele. Você faz... Lá no consultório, eu prefiro fazer o método Bliss, que é metade amassado e separado, e metade alguns pedaços de BLW. Então, na fruta, eu peço para ela amassar um pouquinho nesse início e oferecer também uns pedaços para essa criança amassar e ter Exatamente. Uma vez que essa criança comeu a frutinha, tem criança que vai aceitar muito bem 3, 4, 5 colheres, às vezes a fruta inteira. Tem crianças que vai aceitar só uma e já vai travar a boca. Aquela criança, ou uma ou outra, se começar chorando depois, você pode oferecer um pouco de água. Lembra que água, Cláudia, deu 6 meses, já quero dar água. Massa. Mas a criança tem dificuldade de receber esse tipo de líquido. Então, não adianta ter pressa. Porque o leite de peito e a fórmula, eles entram nessa oferta hídrica. Então, essa criança que acabou de comer a frutinha, tá inquieta, impaciente, já tá na hora dela beber algo. Então, tem que ser o peito mesmo. Não é só para deixar, mas meu filho só tá dormindo no peito. Tudo bem, a gente vai desassociar em algum momento, mas a gente precisa que ele beba esse líquido, que é o peito, né, o leite materno, para que lá no intestino essa fruta ou essa comida fique úmida e a gente não venha estar diante de uma constipação. Então, na introdução alimentar, eu brinco no consultório que é como se fosse um prédio. A criança não mastiga, ela lateraliza a comida. Ela joga comida para um lado, ela joga comida para o outro e engole. Quando ela bate nesse intestino, ela precisa de líquido. Então, não adianta fazer uma greve de peito. Ele já está comendo, eu não vou dar o peito. Ele está comendo, eu não vou dar a mamadeira. Infelizmente, ou melhor, felizmente, a gente precisa entender e tomar essa consciência que é a quantidade de fórmula ou de peito que vai entrar na oferta hídrica desse neném, já que ele está aprendendo a beber água. E a água ele vai beber 50, 60, 120 ml nesse início durante um dia inteiro. O que é aquém do que ele precisaria, que seriam 750, 850, nesse início dessa introdução alimentar. E aí, Dani, a gente pode começar, igual você falou. Cláudia, eu começo sempre ofertando ou a fruta e o almoço. Você começa dessa maneira. Vou te dizer como eu começo. Tá. Eu começo falando para os meus pacientes que a introdução alimentar ela é gentil. Começa com 6 meses e vai até os 2 anos de idade, onde eu preciso que essa criança... O nosso objetivo é que ela coma bem e que ela coma da sopa da avó o churrasco do pai. A criança precisa comer. Então, quanto melhor ela comer, mais tipo de texturas... Variedade, né? Melhor para nós como mãe, que a gente não vai ter dor de cabeça. Porque não existe nada mais angustiante do que seu filho não comer. Um dia seu filho doente, sem comer, a gente já está infartando, achando que perdeu 4 quilos. Então, imagine uma criança que tem uma dificuldade para comer, o tanto que é um transtorno para essa mulher e para essa mãe. Então, primeiro eu começo assim dos conceitos básicos.
Falo a elas que, na introdução alimentar, ele não mastiga nesse início. Ele acaba engolindo um alimento. Então, é uma criança que a gente vai precisar tanto dar ou o peito ou a fórmula, de uma forma intensa, do mesmo jeito que fazíamos antes. Não é porque ele começou a comer Complementando, né? que a gente vai substituir a comida desse início pelo peito ou pela fórmula. Vai precisar porque a água ainda é insuficiente. Eu falo a elas que no 6º mês a criança vai ter uma dificuldade em comer, porque ela está aprendendo nesse reflexo da língua. Mas que com 7 e perseverança as coisas vão caminhar. E que esse intestino vai passar por uma série de modificações. Dani, quais são as modificações? É um intestino que pode voltar com excesso de gases. O terror de toda mãe. É o excesso de gases. Então, a gente precisa oferecer uma alimentação gentil. Lá no consultório, Cláudio, eu começo com fruta e almoço, mas eu não boto proteínas. Tá. Então, o meu almoço são as leguminosas comumente, tá? Os vegetais, eu seguro as proteínas, que são as partes mais alergênicas da E alimentação. de difícil digestão também, né? Totalmente. Para a terceira semana de vida. Então, eu começo sempre com o café da manhã, que é... Mentira, eu começo sempre com o lanche e o almoço. E aí, eu vou evoluindo semanalmente Legal. com... Eu brinco que é cardápio fase 1. Aí teve uma mãe que falou assim, e o 2? Eu falei, minha senhora, é com a nutricionista, minha filha. Agora é sua vez de brilhar na nutricionista. Porque lembre que a nutricionista tem uma carga de conhecimento enorme. Então, vai poder enriquecer essa introdução alimentar sem a mãe tendo essa oportunidade de trocar essa experiência. Então, lá no consultório, as proteínas alergênicas, que é carne, ovo, frango, camarão, amendoim, castanha, eu acabo deixando para iniciar na terceira semana, onde essa criança já recebeu os alimentos, já evoluiu com menos gases, já evoluiu com menos dores abdominais. A gente sabe que as dores abdominais são mais prevalentes à noite. Temos também o salto do 6º mês de vida. Os saltos de desenvolvimento são períodos de novas habilidades dessa criança. Então, uma criança que está comendo, ela está adquirindo uma nova habilidade. Já vai perturbar o sono. E aí nós temos uma introdução alimentar com muitos alimentos açucarados, que a gente não faz, muito amido, muito glúten. Obviamente, essa criança vai sentir muito o excesso de gases. Então, eu vou com calma no consultório. Tem umas nutricionistas que caminham conosco, né, que são parceiras, que meus pacientes acabam passando, para a gente caminhar junto. E lá eu tenho bastante sucesso nessa introdução alimentar, graças a Deus. Da quantidade de pacientes que eu atendo, eu acho que um ou outro que acaba comendo mal, mas a maioria come bem. Mas porque a introdução alimentar foi feita de uma maneira Adequada. correta, gentil, Gentil. regulando as expectativas tanto desses pais, desses cuidadores, com certeza. relação à aceitação dessa criança. Com certeza. Sem forçar, né, Dani? Porque senão a gente carrega crianças de... Não foi feito corretamente, mas aí já tem uma criança de 4, 5 anos que começa a ter um pouco mais de autonomia, degringola tudo, né? Porque a gente não fez essa base inicial de uma forma não só acolhedora, mas respeitando quantidade, variedade. A gente fala tanto sobre sistema imunológico, probiótico, prebiótico. Gente, isso é variedade de alimentação, né? O intestino, ele é um ecossistema, né? Então, a gente já sabe que o intestino tem milhares de células. Lá, tanto tem hormônios, na produção de hormônios, quanto a permeabilidade dele é o primeiro lugar que os vírus e bactérias vão se defender. O lactobacilo, dentro desse intestino, ele vai impossibilitar, né, que esse vírus entre, se replique. E, com isso, ajuda a gente a diminuir ou melhorar a imunidade. Uma criança que se alimenta bem, uma criança que está com essa barreira intestinal íntegra, ela produz hormônios melhor. É uma criança que vai dormir melhor. Lembre que nós temos a melatonina, mas nós temos a grelina, que é o hormônio da fome. Quanto mais amido, gordura, glúten a gente oferece a essa criança, com certeza a grelina vai ser mais produzida, mais fome essa criança traz. Quanto mais desconforto essa criança tem abdominal, mais ela vai procurar o peito da mãe à noite. Então, uma alimentação regrada não é uma moda, não é uma frescura. E sim, a gente está caminhando. O nosso intestino é como se fosse um campo, Cláudio. Sabe, eu sempre brinco lá no consultório que é como se fosse uma semeação, né? Tipo assim, sei lá, uma plantação. Se a gente planta um monte de amido, a gente planta um monte de substâncias ruins, o terreno ali
é um solo para bactérias patogênicas. Se eu planto com fibras, sejam fibras insolúveis, como os vegetais, ou sejam as fibras solúveis, e que são chamados de pré-bióticos, junto com os probióticos, que são essas bactérias boas chamadas lactobacilos, ali é um rico e vasto terreno para uma saúde, tanto imunológica quanto hormonal, quanto para o sono, que é uma coisa que pega muita gente, que é mãe, a privação de sono. Quanto mais organizado tivermos nessa alimentação, ainda que ela seja um pouquinho mais cara, porque a gente sabe que comprar as frutas orgânicas é um pouco mais dispendioso do que as que vêm mais com agrotóxico. Mas isso é povoando esse terreno de um ecossistema chamado microbioma favorável para essa criança conseguir evacuar de uma forma adequada. E aproveito e já lhe falo, uma criança que evacua de forma adequada tem que, e se está comendo bem, bebendo bem água, ou leite de peito ou a fórmula, tem que evacuar 2, 3 vezes comendo bem. Então, tudo está correlacionado com o microbioma para que nós, enquanto essa criança que vai virar mãe um dia, possibilite que sua filha tenha uma saúde melhor e cresça mais saudável. E essa consequência toda, a gente depende muito do hábito da casa. Porque é curioso a gente pensar de que, assim, na introdução alimentar, quem não tem uma boa qualidade alimentar ainda se empenha, né, Dani? Não, eu não como, mas eu faço. Não, eu vou estudar, eu vou fazer e tal. Só que uma criança de 2 anos, ela já está completamente dentro do hábito da casa. E aí que eu acho que é o ponto-chave e o X da questão. Que é o que eu falo. Como é que tá dentro de casa? Porque uma criança de 2 anos para frente é uma criança que já está completamente uma autonomia. Vai fugir de casa só não foge por causa do pega ladrão que tá lá. Ou seja, a gente precisa não só incentivar essa família sobre a importância correta da introdução alimentar, como também tentar trazer isso, porque isso é uma consequência de um estilo de vida para esse futuro adulto. E Dani, vamos falar um pouquinho sobre a evolução de consistência? Né? Eu não atendo mais pediatria, mas na época que eu atendia, infelizmente a gente tinha crianças ainda com as coisas muito pastosas, né? Lá com uns 3 anos, ainda com as coisas bem, né? Com uma consistência. Então, é importante a gente fazer a evolução, não facilitar tanto para esse bebê com relação à consistência. Eu acho que isso também o BLW ganhou muito nome também por conta disso, né, Dani? Eu vou te dizer o que eu penso e o que eu ajo lá no consultório. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio em tudo. E o terrorismo da alimentação é um negócio muito... Tudo que é extremo, sem equilíbrio, não é benéfico. Então, vamos responder aos poucos a sua pergunta, que é uma pergunta rica. Primeira coisa, essa criança, ela precisa ter todos os tipos de textura, como eu comecei falando. Então, ela precisa do pastoso, do líquido e do sólido. O líquido, a gente teve contato com o leite materno. E a gente vai continuar tendo contato com o líquido através da água. O suco, ele não deveria ser oferecido à criança, mas muito mais pela quantidade de frutas que tem ali e sem nenhuma textura. Nós temos o pastoso. Antigamente, as avós batiam muito com medo do engasgo da criança. Só que a gente já sabe que o reflexo de Gag, ele pode ser provocado tanto no líquido quanto no sólido, porque ele está no céu da boca. Se você amassar bem a comida, mas encher uma colher montanhosa, essa criança vai encordenar do mesmo jeito. E aí eu lhe falo o que eu penso. Eu penso que a gente tem que ter o equilíbrio. Uma criança doente, uma criança que está resfriada, ela não vai conseguir se alimentar. Então, por que não a sopinha da avó? Tá tudo bem a sopinha da avó. Naquele momento. Hábitos são de segunda a sexta. A gente precisa manter hábitos corretos. Mas uma eventualidade, uma doença, ou um dia que eu for na casa da minha avó, por que não tomar sopa? Todos os dias não é interessante. Todas as refeições não é interessante. Mas de vez em quando tá tudo bem. Do mesmo modo que foi criado o BLW. O BLW não é que ele seja o melhor método, ele é um método de sólidos. Eu também vou precisar de ter contato com pastoso, um purê, sei lá, de mandioquinha, de alguma coisa. Então, algumas crianças, foi percebido pela nutricionista, que não conseguia se alimentar adequadamente, porque não queria a colher na boca. Então, o BLW é um modo de autonomia, mas é muito particular de cada criança. Então, o ideal, o mundo
ideal seria misturar os métodos. Bater no liquidificador e ficar... Ele fala como uma mulher que fez uma cirurgia metabólica. Muito difícil tomar aquele caldo misturado de várias coisas. Você não consegue distinguir o gosto. É muito desafiador. Falando como uma pessoa que voltou a ser um bebê há 6 meses atrás. Eu não conseguia beber. Foi a minha pior fase. Foi a fase da comida pastosa. Eu não conseguia evoluir porque era tudo batido, tudo misturado. Eu não sabia o gosto de nada. E olha que a minha já tinha sal. Mas mesmo assim, muito desafiador. Então, para quem está começando, a minha orientação é que, se você quiser oferecer uma sopa, tá tudo bem. Mas não em todas as refeições. Porque o tédio faz com que a criança também perca o interesse de comer. O ideal seria mesclar. Quanto mais coisas E diferentes, evoluindo, evoluir, né? exatamente. Evoluindo. Eu até dou lá no consultório uma lista com leguminosas, tipos de frutas. Eu só não gosto de oferecer carambola nesse primeiro ano de vida pelo excesso do potássio e a gente não conhecer bem o rim dessa criança. Tá. Mas tirando a carambola, eu peço para elas mesclarem o máximo possível, né? Para essa criança ter uma variedade rica. Pra ela não ficar preguiçosa de mastigar, né? Sim, Porque eu falo na evolução da consistência muito por isso, né? Porque senão a criança às vezes vê um pedaço, vê um bife, não sei o quê, e ela já tem lá seus 3, 4 anos e tem preguiça de ficar mastigando. tem desafios. E a gente vê bastante impacto também nessa introdução alimentar, né? Eu acho que essa construção, essa base bem feita, ainda que o pai e a mãe não comam bem, a gente tem que preservar. E você tocou no assunto no instante, eu queria até falar sobre isso. O nosso impacto na vida da criança. A criança vê a mãe muito como o astro, né? O astro-rei, tipo, é Um a exemplo, pessoa. referência, né? Se a minha mãe me força o tempo inteiro a comer, me aplaude comendo, tipo assim, se ela só fica feliz me vendo comendo, eu boto na minha cabeça inconscientemente. E aí vou lhe trazer um exemplo muito simples. Sua mãe, quando você era nova, falava assim: Clau, você precisa estudar. Você vai vencer na vida só estudando, minha linda. Ela parou de falar isso. E você continua botando na cabeça: meu Deus, tenho que ser cada vez melhor. Porque eu preciso ser cada vez melhor. É assim que eu vou vencer na vida. Nós, mães, somos as principais responsáveis. E a mãe mesma, ela tem que aceitar que é nós. Somos nós que somos as responsáveis pelas crenças da nossa criança. Então, se a gente acreditar que ele é capaz, que ele vai melhorar essa alimentação, que vai dar tudo certo, que eu vou persistir, vou perseverar, ele vai conseguir chegar. Trazer para o meu filho essa conotação que eu só estou feliz quando ele come, vai chegar no ponto que ele vai querer comer cada vez mais para ter o meu amor. Então, não acho que é gentil com essa criança. A gente tem que tomar um cuidado. É que criança também é muito literal, Cláudia. Então, ela tem uma linha muito tênue, né, do que é lúdico. Se você falar com a criança uma brincadeira, ela não vai entender. Uma piadinha, ela não vai entender. A criança ela é real, ela é literal. Se você falar que isso aqui é preto, ela vai acreditar que isso aqui é preto e ponto. Então, na introdução alimentar, a gente tem que ter muito cuidado. Oferecer gentilmente. Então, eu já tive lá no consultório uma mãe que me mandou um áudio: ai, doutora, eu estou muito preocupada, porque minha criança não come nada. Eu queria que ela comesse cada vez um pouquinho mais. Eu falei: e eu fico mais preocupada de você cada vez um pouquinho mais ficar forçando sua criança e ela achar que você só ama ela se ela comer bem. Então, comer bem é muito proporcional a cada indivíduo. Eu posso ter um prato que eu como 7 colheres. Você, Clau, para o seu biotipo, para a sua quantidade de energia, 3, 4 colheres. Cada um é individual. Eu acho que respeitar o próximo e a individualidade de cada criança é a chave da construção de uma alimentação favorável. E ver outros marcadores também, né, Dani? Porque a Sim. gente tem curva de crescimento, tem todo um próprio desenvolvimento cocô. cognitivo. Porque, veja bem, Clau, quando a gente vira mãe, não significa que a gente é perfeita, sem Não, de defeitos. jeito nenhum. E que as coisas vão caminhar. Eles pegam tudo, a parte boa e a parte ruim. Exatamente. Eu penso muito que quando a gente vira mãe, é a nossa oportunidade de cura. Então, é uma oportunidade para a gente montar um prato, ainda que dessa vez foi maior. Então, vá observando. Se seu filho comeu tudo, que bom. Então, é aquele prato que você vai mandar. Mas eu peço no consultório para elas irem botando aos poucos. E quando eles pedirem mais, a gente vai aumentando um pouco mais, a gente vai aumentando um pouco mais. Eu não percebo distinção entre casais mais magros e casais obesos. Às vezes é uma expectativa mesmo. O que eu vejo é que a mãe
a mãe mulher, né, que acabou tendo uma má relação com a alimentação, a mãe do mucilon, a mãe do todinho, a mãe do Danone, do biscoito, ela tá tão preocupada em não errar que aí é que acabam tendo as confusões e os terrorismos alimentares. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. E aí eu lhe pergunto, para que caminhar sozinha? Não tem necessidade. Então, assim, a nutricionista está muito disponível, porque antigamente, quando eu nasci, era muito, muito mais raro do que é hoje. Se você é mãe, seu neném está começando a introdução alimentar, primeiro arranje um pediatra massa. Depois, nessa introdução, um nutricionista gentil que consiga caminhar com você. Então, eu tenho nutricionistas que a mãe manda mensagem no final de semana, posso oferecer isso? E ela responde, tá tudo certo, pode sim. Isso vai ser uma caminhada gentil. Então, eu acho que é muito mais o medo, a nossa oportunidade como mãe de cura emocional das nossas próprias feridas, das nossas próprias Cuidado para mágoas. não repassar também, né, Exatamente, Dani? não passar nossas crenças limitantes para nossa criança. Que ela é uma esponjinha, né? Ela tá certeza. ali, tudo que você estimular. Uma linda oportunidade para terapia, quando você vira mãe. Dani, falando em seletividade, você acha que essa criança ela já apresenta na introdução alimentar algum tipo de seletividade que vai perdurar na infância? Lá no consultório eu vejo muito, e pelos estudos, né, que a gente acaba tendo, a gente observa que o comportamento da mãe, né, principalmente durante a gestação, se a mãe conseguiu se alimentar melhor, ou se a mãe comia muito açúcar e etc. Essa criança vai acabar, na introdução alimentar, já manifestando uma preferência de gostos, mais o doce do que o salgado, por exemplo. A criança da fórmula é uma criança que não tem variabilidade de De gostos. sabores, No leite materno, a gente tem mais variabilidade. Então, a mãe comeu, aí vai pro leite, e aí começa aqueles sabores, a criança vai ter mais contato, né? Esse Mais intestino, essas estímulo, papilas, vai ter mais estímulo. Então, sim. E ainda existem as crianças que sensorialmente têm dificuldade. Então, eu também tenho no consultório crianças que não aceitam segurar o alimento. Elas têm um pouco de alteração sensorial mesmo, alteração do sensório. E desde pequeno. Criança que não vai à grama, que não consegue ficar na grama, que fica incomodada. Esse tipo de criança, normalmente, eu peço para trabalhar na terapia ocupacional, na psicomotricista, para a gente conseguir. E eu peço para a mãe ir tentando colocar com calma na mão dela o alimento. Tentar brincar na grama mais vezes. Bom saber que já são sinais que a gente já pega Já dá para pegar de sempre. E lembre que, além desse nicho todo, tem as crianças que são as neurodivergentes. Ainda assim, a gente conhece bem sobre a TEA, né, que é o autismo, o transtorno do espectro. A gente sabe que são crianças que têm uma seletividade maior. E por esta seletividade, a mãe acaba, por falta de opção e por um mau acompanhamento, cedendo. Essa é a palavra, Cláudia. Cedendo. Ela cede ao açúcar, ao pão, ao glúten. Mas meu filho só consegue beber isso, leite com toda, ele só consegue tomar o danoninho. Então, sim, a gente tem que ficar atento como pediatra e como mãe, a gente tem que ficar atento à seletividade da criança. Eu até separei aqui algumas estratégias que eu uso no consultório. Legal. E que eu sempre falo para elas. Eu peço primeiro para ela criar vínculo com a comida. Brincar. Que delícia, filho. A mamãe comendo, que maravilhoso. E aí, deixar próximo a criança. Não obrigar a enfiar na boca dela, mas sim criar vínculo. Entender que tá tudo bem. Envolver a criança com a comida. Tem algumas mães que fazem até aquela lancheirinha divertida, né? Eu acho que a lancheirinha todos os dias se torna um pouco de exagero, porque quando ele não tiver, aí ele não vai comer. Não vai comer. Então não Mas precisa é um estímulo para seletividade. Mas a criança que tem um pouquinho de aversão, a criança que naquele momento está meio refratária a comer, eu acho que é uma estratégia. Tudo na vida a gente tem que saber usar a inteligência. A gente gosta de um prato bonito também, e as estratégias. Peço também para, por exemplo, a criança é alimentada no cadeirão. Ela não quer ficar mais. Tire a bandeja do cadeirão e acople a mesa. Coma junto, que a criança veja você comendo seu prato e que ela esteja junto à mesa com você. Peço também para estimular a autonomia da criança. Então, a criança tem 9 meses, ela já pega a pinça fina. Se você puder oferecer o garfo, ela vai lá e fura o alimento e leva até a boca. A colher, ela tem um pouco mais de dificuldade nesse 9º mês, porque quando ela leva a colher até a boca,
ela emborca, né? Ela faz o movimento de pronação da mão e ela acaba derramando o alimento, o que frustra a criança, porque ela queria ter conseguido. Então, a partir do 9º mês, o garfo se torna muito mais simples. E não levar a criança irritada para a mesa. A criança está com sono, a criança está cansada. Não vale a pena. Chegou a hora dela comer, você vai lá e pega a menina e bota a menina para comer. Não é assim. Comer, obviamente, a gente precisa ter hora, mas a gente tem que ter flexibilidade, conhecer o nosso filho. Aquele momento, às vezes, não está favorável para ela comer. A gente pode organizar e ela tira a sonequinha dela, dá o peito ou dá a mamadeira. No próximo horário, a gente pode vir com o almoço que já estava pronto e oferecer essa criança. Então, observar os sinais de realmente que ela não está interessada em comer naquele momento, mas conhecer o seu próprio filho e observar. Legal. É isso? Fechou. Tempero. Há uma polêmica sobre tempero. Tempera, não tempera, pode tempero natural, não pode tempero natural. A criança ela tem que aprender o alimento in natura. E aí, qual a sua opinião? Eu gosto de tempero. Eu acho que temperar é ótimo, principalmente se for um frango, um peixe. Então, nós temos várias coisas. Cúrcuma, páprica, colorau, o pimentão, tem várias linhas que falam que ele dá, assim como a pimenta, dá uma irritabilidade intestinal. Mas lembre que pimentão, ele também tem muitas vitaminas dentro dele. Então, eu peço para a mãe observar. Um orégano, salsa, cebola, alho. Porque aqui no Brasil a gente usa muito cebola e alho, mas não, a gente pode usar coentro, salsa, cebolinha. Até a própria cúrcuma, o açafrão, que é extremamente inflamatório, o gengibre, canela e a aveia. Pode. Todos eles devem ser usados. O que a gente não deveria estar contemplando nesse início de introdução alimentar? O sal, o açúcar e o mel. O guia polêmico também. Sal, açúcar e mel. O guia do governo brasileiro, do governo passado, ele fez uma mudança. Existia um governo, e aí entrou o outro governo, e aí... Mudou. Sempre dá uma mudadinha, né? Pô, mudou até o guia. Você viu, menina? Vou mudar algo. Mudarei o guia de introdução alimentar, que é excelente. O guia de introdução alimentar... Ele é muito bom. Cara, Vão muito atrás, bom. baixem o guia de introdução Quem alimentar. puder baixar, ele é excelente. Metade dos meus posts no Instagram é baseado no guia de introdução alimentar. Já conto logo minha fonte. Ele é massa. Inclusive, ele ensina que vinagre não serve para limpar ou para lavar os alimentos, né? Os vegetais crus, porque não desparasita o alimento. Então, assim, o novo guia de introdução alimentar do governo passado, ele mudou com o sal, o açúcar e o mel. Principalmente com o sal. Ele libera o sal a partir do 6º mês para essa criança. Tá. Só que a gente sabe que sal sobrecarrega o sistema cardiovascular. Então, o que eu pus no consultório? Se sua avó fez uma sopa no final de semana e já salgou a papa da sopa, tudo bem, de vez em quando não vai prejudicar muito seu filho. Todos os dias não há necessidade. Do mesmo jeito. Ai, Dani, então ele fez um ano. O nosso paladar, ele é viciado no certeza. dulçor, no sal. Eu sempre, quando eu atendia, eu falava: se você deixar essa comida pro seu dulçor ou pro seu sal, você exagerou. Sim. Porque o nosso já tem esse vício, né? Sim, com certeza. Inclusive, você tira o shoyu da soja. Quando a gente bota o sushi, sai tão gostoso, porque ele abre a papila e a comida vem melhor. O sabor vem realçado, uma delícia, né? Maravilhoso. Mas não é interessante para a criança. Então, a gente evita. E aproveite e já lhe falo. A criança tem acesso a toda a comida, mas o cru, ela não deveria ter acesso, pelo menos nesses 3 primeiros anos de vida. Então, o sushi, esses alimentos mais crus, sem ter nenhum tipo de morte do parasita. Lembre que parasitas são indivíduos que estão em nós, estão parasitando os outros animais e prejudicam tanto a saúde do intestino, né? Fazem biofilmes no intestino, a criança não está pronta para... Não está pronta para isso, o intestino está muito permeável, não tem necessidade. Então, falando sobre o sal, o que eu uso lá no consultório, o que eu peço para a mãe? Existem vários tipos de mãe. O ideal é o sal pouco a partir de 1 ano de idade. Então, agora que fez 1 ano, eu vou salgar. Não tem necessidade. Sal pouco a partir de 1 ano de idade, né? Muito mais nas misturas. Ainda falando só sobre o sal, que eu acho importante falar, essa questão de, por exemplo, eu tenho 4 crianças na minha casa. Meu Deus, como que eu vou fazer comida sem sal e comida com sal para essas crianças todas? Então, diminua o sal, troque o sal. Pegue o sal marinho ou sal rosa,
que é o do Himalaia, ele tem vitamina K2, M7. O que ela faz? Ela pega o cálcio do vaso sanguíneo, joga para dentro da parede da artéria e causa um relaxamento. Então, se você não tem a opção, você não é uma mãe péssima, mãe, meu Deus, porque está dando um pouco de sal à sua criança, porque você não consegue fazer outro tipo de alimento. Mas use um sal melhor, não como o McDonald's. Brincadeira, meu Deus, eu vou ser processado pelo McDonald's. Mas troque o sal. Bote um sal melhor, um sal marinho, um sal integral, para essa criança ter essa oportunidade que essa vitamina entre na corrente sanguínea e haja um relaxamento das artérias. Isso tem a estratégia para vencer esse problema do sal. O açúcar e o mel, eu particularmente, nesses primeiros 1000 dias da criança, não é interessante, principalmente por moldar o paladar. Então, em certa ocasião lá em casa, Mariana, minha primeira filha, já tinha uns 3 anos de idade, e a minha mãe queria muito que ela comesse um brigadeiro, mas era o sonho da vida dessa mulher. E ela botava o brigadeiro na frente da menina. Eu faço, vá. Aí eu fazia, Deus, pelo amor de Deus, tudo que eu estudei, agora é sua vez, agora é sua vez. E Mari, eu botei a uva passa do lado. Mari preferiu comer a uva passa do que o brigadeiro. Então, eu entendo como uma desconstrução dessa compulsão que a gente tem pelo açúcar. A gente vai oferecer o doce em várias outras coisas, como a tâmara, que é super doce a tâmara. Mas se a gente puder evitar... Até mais de 2, 3 Exatamente. anos, né? É o mínimo possível. Eu brinco lá... Ai, doutora, agora eu já posso dar à minha filha. Poder, você pode. Mas pra quê? Pra que isso? O que vai agregar nutricionalmente, né? Eventualmente, se for um evento, uma festa, e você vê que você dá, a criança já tem uma dor na barriga. Então, a principal, e aí fica essa dica para você, se seu filho está com dores abdominais, ele tem mais do que 3 anos, é a quantidade de açúcar que ele está comendo. Não está favorável. A quantidade de fibras na dieta dele está insuficiente para esse terreno do intestino ser saudável e se desenvolver adequadamente. Então, lembre, principal causa de dor abdominal na criança é a falta de fibras, esse desequilíbrio das fibras intestinais, tanto as solúveis quanto as insolúveis. A gente precisa estar junto com os probióticos para poder que essa criança digira melhor essa comida e ela faça as eliminações dela, as digestões, de uma forma mais gentil e não tenha dor. O mel, ele também tem um clostrídio, que é uma bactéria, por mais purificada que seja a indústria que produz o mel, a gente precisa tomar cuidado com o mel nessa barreira de permeabilidade nesse primeiro 1 ano de vida desse neném. Então, o ideal é que o mel seja dado após 1 ano. Nós temos o própolis, que é excelente, é uma resina derivada do mel, da abelha, desculpa. Ela é excelente, anti-inflamatório, é menos gota, é menos doce. Então, a gente consegue oferecer a essa criança o própolis de uma forma muito mais gentil. Então, particularmente lá no consultório, meus pacientes são consumidores do própolis. E o mel muito pouco, porque o que eles falam muito é porque o mel é um sedativo da tosse. E o mel tem propriedades anti-inflamatórias, ele é sim um sedativo da tosse. Quando você dá uma colherzinha de mel, ela inibe os receptores da tosse, então a criança tosse um pouco menos, mas tu vai viver dando mel para essa criança sem escovar o dente à noite? Mel tem açúcar, não recomendo. Nós temos uma baixa salivação à noite. A chance de aparecerem as cáries é muito alta. Então não compensa. E o que mudou? Mudou mais alguma coisa no guia? O guia, ele, por incrível que pareça, a parte principal dele, que eu acho que ele quis... Eu não achei que foi tão ruim a mudança, que foi a do sal. Porque, como eu lhe disse, lá no consultório, eu tenho muito paciente, graças a Deus, e lá eu consigo ver. No início, ele foi muito criticado por vários tipos de pediatras, por todos nós. Só que lá no consultório eu consigo ver a família que não consegue alimentar o seu filho. Eu tinha mães que chegavam lá, doutora, eu tô dando comida segunda e terça, viu? Quarta e quinta e sexta, eu não tô conseguindo dar porque não tá dando tempo. Eu olhava assim e falava assim, meu Deus. Então não existe, hoje eu como, amanhã eu não vou comer. Eu preciso ter uma previsibilidade, uma rotina, uma organização. Então as minhas dicas são, use estratégia. Troca o sal, tempere melhor a comida. Às vezes você não vai precisar tanto do sal, né? O paladar, ele é desacostumado. Eu tenho certeza, você como mãe, que quando começou o início da sua carreira como mãe, você comia muito mais sal do que você come hoje. A gente troca por um filho, a gente troca tudo. Então, diminua o sal da nossa comida para que a gente consiga prover uma saúde nesse microbioma, nesse ecossistema intestinal a longo prazo para as nossas
dinastias, né? Para as nossas heranças, porque os nossos filhos vão gerar os nossos netos, se Deus quiser, e a gente vai conseguir ter uma qualidade, inclusive, de doenças, porque, Cláudio, para a gente finalizar, nós temos também essa questão da epigenética. A genética é a carga que eu nasço de potência. Você carregou, né? Mas a epigenética é aquilo que ambiente, eu né? vou manifestar de acordo com o que eu vivo. Então, quanto melhor eu viver, menos adrenalina, menos ansiedade, menos preocupação, mais gentileza, com certeza eu vou manifestar muito menos as doenças do que eu manifestaria num ambiente mais tóxico, vamos colocar assim. Dani, muito bom. Obrigada. Acabamos. Foi um prazer, muito obrigada. Eu acho maravilhoso vir aqui. Você é muito sabida, as perguntas são ótimas. Imagina, Dani, você é maravilhosa. Mas é isso. Está sempre muito bem-vinda. E a introdução alimentar de hoje é o futuro adulto do amanhã. Sim. E isso impacta na saúde do mundo como um todo. Eu comi e não morri. Tá tudo bem. Graças a Deus. Vamos glorificar ao Senhor de joelho, porque a gente não morreu. Mas esse não é o caminho. O caminho não precisa. Eu de novo, já falei aqui, eu vou falar de novo. Nós somos facilitadores da vida dos nossos filhos. A gente não vai conseguir tirar todos os desafios dele, não vai conseguir salvar os nossos filhos. Mas facilitar o que pudermos com conhecimento, que hoje o conhecimento é amplo. Então. E amar é nutrir, né? Com certeza. Amar também de todas é nutrir, as formas. De todas as formas. Dani, eu queria te entregar um mimozinho da Nutrify com alguns colágenos, umas proteínas. E Dani, eu queria saber como é que as pessoas te encontram. Redes sociais? A gente tem um Instagram que eu acabo postando bastante, eu gosto muito dele. Tá. Que é o doutora.dra.danivigiano. Eu acredito que seja esse. Depois a gente põe um arroba certinho. Vai dar tudo certo. E temos os consultórios que eu trabalho. Então, hoje eu atendo em 3 áreas aqui em São Paulo. Legal. Que é na Zona Leste, na Zona Norte e na Zona Oeste, que são Perdizes, Santana e no Tatuapé. Então, eu atendo nessas 3 áreas. E ainda, Cláudio, que eu não consigo atender esse paciente, eu tenho as minhas amigas, porque nós somos uma rede, lembre que conexão é tudo. E assim como nós duas nos conectamos, a gente pode indicar médicos e profissionais massa perto da área de vocês, porque a conexão de quem estuda é ampla, a gente vai se conhecendo e formando amizade. E também tem as redes sociais que as pessoas podem se alimentar um monte, que você é bem ativa nas redes sociais, a gente tira bastante dúvida lá. Eu gosto bastante. É um canal que eu tenho para poder falar o que eu penso, transmitir o meu conhecimento, que antes a gente fazia resumos. Hoje eu utilizo para fazer os meus posts no Instagram. Obrigada, viu, Dani? Volte sempre. E a gente tem um programa com a Dani também, falando sobre desafios do aleitamento materno na 2ª temporada, tá? Então, acho que, se não me engano, é o programa 15. Mas assistam também, que é um programa super bacana. Obrigada. E eu queria agradecer a você que ficou com a gente durante todo esse período. Então, eu tenho certeza que introdução alimentar é um assunto, né? Tanto para gestantes quanto para mulheres novas mães. Então, não deixa de compartilhar. Estamos aqui na LB Filmes. Quero agradecer toda essa produção. Muito obrigada. E nos vemos no próximo Nutrição em Cast.